Olá pessoal, aqui é Rodolfo, professor de inglês do curso Caxias, tá legal? Vamos vir aqui hoje então para a gente bater um papo, conversar brevemente sobre algumas questões da prova da SpaceX esse ano, tá? Eu resolvi focar naquelas questões que têm um caráter gramatical, que é claro, são questões assim, inclusive bem recorrentes no concurso, tudo bem? Questões que frequentemente aparecem e a gente não pode deixar passá-las, porque elas de certa forma elas são acessíveis, tudo bem? Então é claro, com uma dica aqui do professor, fazendo exercício em casa, você com certeza mataria essas questões sem complicação. Vamos revisá-las aqui, vamos bater um papo para a gente ver quais são essas questões então, gente, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar questões de caráter gramatical que envolvem regra, mas eu quero que vocês percebam que as questões de gramática da SpaceX, elas têm muito a ver com o texto também, são questões gramaticais que dependem do contexto em que eles se encaixam, em que eles são apresentados. Então, muitas vezes, você não precisa trabalhar a regra, precisa aplicar a regra, você precisa apenas conhecê-la, tá? Com o conhecimento da regra, você é capaz de resolver essas questões sem muita complicação, tudo bem? Vamos nessa, então. Primeira questãozinha aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês, um textinho, bom. Os textos, então, gente, só para deixar bem claro, os textos daquele formato que já é padrão na prova da SpaceX, não são textos extensos, não são textos cansativos, mas trazem, é claro, uma temática sempre atual, tá legal? Tem uma temática atual. E aqui eu gostaria de focar com vocês na questão de número 45 que aparece ali, presta atenção aqui embaixo, ó. Tudo bem? Qual dos verbos sublinhados no texto convey a different verb tense, quer dizer, apresentam, olha só, mostram para você um tempo verbal diferente. Gente, essa questão é basicamente um conhecimento de verbos regulares, verbos irregulares e saber, é claro, o tempo presente e passado, nada além disso. Então é claro que você pode utilizar os termos sublinhados lá no texto a favor de vocês, entendeu? Opa, se o verbo está no presente, está no passado, você consegue interpretar, entender exatamente a conjugação do verbo lendo o texto. Mas é claro, é o tipo de questão que já vou dizer para você, essa questão aqui, ela não é feita para tomar muito tempo de vocês no dia da prova. Gente, essa questão você olha para as alternativas A, B, C, D, E e você lembra, peraí, eu conheço os verbos em inglês, eu estudei no Caxias, eu vi os verbos no presente, eu vi os verbos no passado, lembra a diferença de presente simples, passado simples? Olha aqui como o negócio não é complicado, gente, olha só, eu tenho aqui a alternativa A, o verbo has, tudo bem? O verbo handed. Olha a terminação ED, inclusive, é aquela característica de um verbo regular no passado. Tem aqui decided, olha o ED de novo, característica de um verbo regular no passado. Temos aqui, olha só, olha aqui, senhores, presta atenção nesse verbo aqui, tá vendo? Olha ali, new, tudo bem? Tá vendo o verbo new? É verbo regular? Não, é um verbo irregular no passado. E olha aqui o verbo got. Peraí, são dois verbos irregulares? Sim, senhores. Por que eles são irregulares? Lembra? Porque eles não têm o ED. O verbo regular, ele segue uma regra. Você coloca o passado com o ED. Já o verbo irregular vai ter uma segunda conjugação. Então você tem aqui o verbo new e o verbo got. O verbo new e o verbo got são verbos irregulares, sim. Aquela famosa lista dos verbos regulares, tá legal? Na segunda coluna, a segunda conjugação no passado. Ô, não, peraí, quer dizer que aqui na letra B é passado, na letra C é passado, a letra D é passado de um verbo irregular e aqui a letra E também é passado de um verbo irregular? Sim. Todas as alternativas trazem para você verbos no passado, com exceção desse cara aqui, o verbo has. Inclusive o pessoal deve lembrar, é uma macetezinho que a gente sempre dá em sala de aula, que é, gente, cuidem, tá? Não é a primeira vez que a prova da SpaceX coloca uma questão em que você precisa reconhecer o tempo verbal aplicado. Qual é a diferença entre eles? Todos estão no passado, com exceção desse rapaz aqui, o has. Para quem não lembra, o has é o verbo ter da terceira pessoa do singular, he, she, it, no presente. Se eu digo eu tenho, I have. Se eu digo ela tem, she has. Está aqui, ó, has, presente. Tá legal, senhores? Beleza? E olha o Szinho lá para dar dica que é a terceira pessoa do singular no presente, confere? Então, só para a gente marcar lá, partir e ir em frente. Lembrem, então, por favor, senhores, tá? A letra A é a nossa resposta correta, tá bom? Continuando então, gente. Vamos lá. A próxima questão também, de novo, como eu disse, tem um caráter gramatical. Diz o seguinte, in a sentence, the projects focus on developing self-sufficiency in the communities in which they are based. Nas quais elas são baseadas. Presta atenção aqui, gente, por favor, tá? As palavras in which e they consecutivamente, respectivamente, referem-se a parou.
Olha só, você que está vendo esse vídeo agora já viu essa questão nas provas com certeza. Ah, os pronomes referem-se a, e vamos dar aquela dica básica para vocês lembrarem. O pronome, tá? Ele serve para substituir algo, alguém, e geralmente, gente, tá? Esse algo, alguém mencionado antes, tá legal? É claro que o pessoal não pode esquecer dos dummy pronouns, são aqueles pronomes que se referem ao que vem depois, mas essa questão é bem simples. O pronome, ele faz referência a algo, alguém, e esse algo, alguém mencionado antes. E presta atenção aqui, ó, temos um detalhe importante sobre o pronome which. Which, senhores, é um pronome relativo. E o pessoal não pode esquecer disso, tá? Se eu tenho uma questão com o pronome relativo which, essa, de certa forma, é uma das questões mais fáceis da prova. Por quê, gente? O pronome relativo ele faz referência a algo, alguém, e esse alguém é mencionado antes. E normalmente esse antes está aqui na tua frente, gente, tá? Não precisa nem voltar para o início da oração, não precisa nem voltar para o início do parágrafo, é a palavrinha que está aqui na frente, olha só. Então a frase é: os projetos focam em desenvolver self-sufficiency das comunidades nas quais they are based. Vamos falar sobre esse they rapidamente? O they não é um pronome no plural, eles, elas, não importa se são pessoas, se são coisas, mas estão no plural, they are based. Eles estão baseados, eles são baseados. Presta atenção, eu posso, é claro, analisar, tá certo, a questão a partir do seu enunciado, até porque já digo para vocês, com essa informação aqui eu já seria capaz de resolvê-la, ou eu posso ir direto para o texto, tudo bem, senhores? Vejam só como ele diz o texto aqui no terceiro parágrafo, tudo bem? Ele comenta com a gente, desculpa, ele comenta com a gente o seguinte, ó, the project, exatamente como está no trecho, focus on developing self-sufficiency of the communities. Lembra que o pronome se refere a algo mencionado antes? Presta atenção, ó. Então, de novo, ó. The projects focus on developing self-sufficiency of the communities nas quais eles estão baseados. O pronome relativo which, presta atenção, ele se refere ao que está na frente dele. No which, comunidades, ó, nas quais eles são baseados. Em which, senhores, está aqui, ó. Se é uma questão de pronome relativo, o pronome relativo se refere ao que está antes e a palavrinha tem que estar aqui na frente dele, ó. Comunidades nas quais they are based. They are based. Então, em which, senhores, refere-se a comunidades. Se você analisar a alternativa lá com calma, ó, comunidades, opa, já ficaria com letra C ou letra E. Confere? Tudo bem? Mas ainda falta a questão do they. Olha, comunidades nas quais eles são baseados. Nas quais eles são baseados. They é um pronome que se refere a algo, alguém mencionado antes. E esse algo, alguém, esse substantivo, ele vai aparecer para você no plural. They are based, ó, which they are based. O que está baseado lá, gente? Olha só. Presta atenção. Os projetos focam em desenvolver autossuficiência das comunidades nas quais eles estão baseados. Acho que o pessoal já entendeu, né? Eles, quem? Quem é que está baseado na comunidade lá, senhores? Quem é que está baseado nas comunidades? Vamos lá. Espera aí, ó. In which they. Se a gente sabe que in which refere-se a communities, eles, senhores, são os projetos. Os projetos focam em desenvolver a autossuficiência das comunidades nas quais os projetos estão baseados. Então, como você pode perceber, não é uma questão muito complicada, questão comum na prova da SpaceX, a famosa questão de referencial. E lembra, se é pronome relativo, gente, é uma das questões mais fáceis que você vai encontrar lá. Olha aqui, ó, o pronome relativo, ele se refere a algo, alguém, in which, e esse algo, alguém, é claro, está aqui, ó, bem na frente. Pega a palavrinha que vem antes. Se fosse o pronome relativo who, por exemplo, who é pessoa. Você olharia para cá e procuraria a pessoa que está aqui na frente e resolveria o pronome relativo who sem dificuldade. Pronome relativo, então, gente, quanto ao seu referencial, é uma das questões mais tranquilas que a gente pode encontrar, tá? E para a gente fechar aqui, então, a nossa conversa, aqui é uma questão sobre formação das palavras e uma questão que tem que ser bastante trabalhada, tem que ser bastante comentada, e o pessoal viu em sala de aula a importância da sufixação. Gente, a maioria das palavras em inglês depende de sufixação na sua formação. É importante que vocês conheçam sufixos, e principalmente aqueles mais trabalhados, como o ing, o ed e olha só, o ly. Gente, o ly é um dos sufixos mais trabalhados na língua inglesa. E o que você não pode esquecer é que a formação do ly vai acontecer em dois momentos. O ly ele pode mostrar para você um adjetivo, mas pode mostrar também um advérbio. Pô, Rodolfo, como é que eu vou saber disso? Pega a palavra aqui, gente, ó. Purposefully, carefully, efficiently e tira o ly no final, tá? Olha, efficient é eficiente. Careful é cuidadoso. Purposeful é de propósito, proposital, tudo bem? Espera aí, se você tirou o ly, ó, sobrou efficient, adjetivo. Careful, adjetivo. Purposeful, adjetivo. Espera aí, se eu tenho um adjetivo e acrescento o ly, eu transformo em advérbio.
Tá legal? Presta atenção, é diferente. Se você pegar o substantivo brother e acrescentar o sufixo li, você transforma em adjetivo. Brotherly é fraternal. Então, se você fala em brotherly love, é um amor fraternal. Tudo bem? Se você colocar ali a palavra lovely, é adorável, amável. Tudo bem, gente? Tá legal? Agora, se você tem um adjetivo mais o li, você transforma, é claro, essas três palavrinhas em advérbios. E olha o que ele pede. Sobre as palavras purposefully, carefully e efficiently no parágrafo 4, é correto dizer que são, presta atenção, adverbs. São todas adverbs, gente. Então, aquele sufixo ely é um dos sufixos mais comuns na língua inglesa e, claro, a gente trabalhou em sala de aula junto com outros mais. Beleza, pessoas? Então, meninos e meninas, fechamos aqui a minha análise sobre a gramática, tá certo? Da prova da SpaceX. Então, eu espero que vocês entendam, então, gente, que a prova da SpaceX, ela é uma prova bem abrangente quando o assunto é gramática, mas ela foca também bastante na interpretação, tá legal? Então é isso, gente, olha só, fechamos aqui então. Gostaria que vocês, então, curtissem o vídeo, dessem um likezinho pra gente aí, é claro. Lembrando, presta atenção, ó, procurem aqui, gente, procurem pelo Caxias, dê uma olhada aqui nos nossos contatos, aqui no nosso telefone, tá legal? Procurem a gente pelo WhatsApp e olha só, procurem também as nossas redes sociais, tá legal? Venham estudar com a gente, venham se preparar com a gente, venham realizar o sonho de vocês aqui com a gente, tá legal, pessoas? Porque olha só, eu sou Caxias, tá? Venha ser Caxias você também. Um abraço!